Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus na música Oceano, do Djavan. Assim que o dia amanheceu. Será que a gente consegue falar sobre Deus na música do Djavan? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Então, vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes de mais nada, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas. Você já sabe o que você tem que fazer, todos esses trâmites aí, você ajuda muito o nosso canal, né? Quando você deixa o seu like, quando você comenta, o YouTube ele entende que o vídeo é relevante e ele acaba recomendando para mais pessoas. Então, se você quer ajudar esse canal, se você quer nos ajudar, se você quer continuar falando sobre Deus, para isso eu preciso da sua ajuda, do seu like, da sua inscrição e do seu compartilhamento. E o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre música, e na verdade só tem dois trechos nessa música que eu gostaria de comentar. E ele vai ser diferente dos outros que eu estava fazendo para vocês, que eu estava colocando aqui na tela, não é isso? As letras da música, e esse eu não vou fazer isso. Então deixa primeiro eu dizer por que é que eu resolvi fazer esse vídeo sobre essa música, né? Obviamente a letra dela me chamou a atenção, mas uma coisa fez com que essa letra me chamasse a atenção. Então, nesses últimos dias, eu tenho... Perdão, minha garganta tá muito ruim. Esses dias eu tenho preparado uma palestra para casais, né? Tenho trabalhado nisso. E geralmente quando eu estou trabalhando em algum tema específico assim, para uma palestra, para uma pregação, para algo do tipo, as minhas percepções elas ficam muito aguçadas para determinadas coisas que digam respeito a esse tema, né? E como eu estou trabalhando nessa questão de casais, então as minhas percepções ficaram bem aguçadas. E aí quando eu ouvi essa música do Djavan, a música Oceano, né, e especialmente esses dois trechos que ele vai falar, então eu pensei, olhei, ouvi e disse, opa, tem alguma coisa aqui que a gente pode estar comentando. Então foi por isso que eu achei que seria relevante a gente falar sobre essa música, tendo em vista que nós temos visto que muitos casais, muitas famílias, elas têm tido problemas nos relacionamentos, né? E muitos desses problemas se dá pelas expectativas erradas que as pessoas acabam tendo, né? Então as pessoas elas entram nos relacionamentos, seja de namoro, seja de casamento, especialmente os casamentos, e elas acabam entrando numa expectativa muito, digamos assim, muito alta, né, nos seus relacionamentos. E o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer? Que a gente não deveria ter expectativas nos relacionamentos? Não é isso que eu estou dizendo. Afinal de contas, nós sempre entramos em alguma coisa com algum tipo de expectativa. Seja que tipo de relacionamento for. Se for um relacionamento de amizade, nós temos expectativas. Se for um relacionamento profissional, nós temos expectativas. E nesses relacionamentos amorosos nós também temos expectativas. Então o que é que eu estou falando? Eu estou falando de nós não termos expectativas erradas. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar sobre isso justamente usando a música Oceano do Djavan, porque ele tem ali duas frases que vão estar falando exatamente dessa expectativa errada que muitas vezes a gente tem quando se trata de relacionamentos. Então, assim, eu precisava falar isso nessa introdução para que você possa entender sobre o que eu estou querendo falar aqui com vocês. Então vamos lá para a música, para a parte da música, nessa parte da letra da música, para me poder começar a falar com vocês aqui sobre o que realmente eu quero falar. Então a primeira frase, deixa eu ler aqui para vocês, tá? É uma frase que ele diz assim, ó: vem me fazer feliz porque eu te amo.
Então, é engraçado porque de todas as expectativas que o ser humano ele entra num relacionamento, a expectativa maior é que a outra pessoa faça ele feliz. E essa é uma expectativa errada. Nós não deveríamos entrar num relacionamento esperando que a nossa fonte da felicidade, que o motivo, que a razão da nossa felicidade seja o outro. Porque isso nunca vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém é capaz de nos fazer feliz. Nenhum outro ser humano nessa terra é capaz de fazer o outro feliz. Ele não é capaz nem de se fazer feliz, quanto mais o outro. Atender a expectativa ou as expectativas da outra pessoa é algo impossível de acontecer. Então, se nós entramos num relacionamento esperando que o outro nos faça feliz, ou melhor, que a nossa expectativa dentro desse relacionamento é que o outro nos faça feliz, esse relacionamento está fadado ao fracasso, porque jamais o outro irá conseguir atingir esse nível de expectativa de fazer o outro feliz. E por que isso não é possível? Porque é impossível para qualquer ser humano que seja ele cumprir todas as expectativas de um outro ser humano. É impossível, ele não consegue fazer isso nem com ele. Muitas vezes a pessoa se frustra com ela mesma porque ela esperava conseguir fazer determinada coisa e aí quando ela começa a fazer, ela percebe que ela não conseguiu atingir a expectativa que ela mesma havia colocado sobre ela. Quanto mais um outro ser humano suprir essa expectativa que eu tenho a respeito do nosso relacionamento. Isso é impossível de acontecer. E especialmente porque quando nós esperamos ou depositamos a nossa felicidade no outro, ou seja, quando nós esperamos que o outro nos faça feliz, nós queremos ou estamos, de certa maneira, de maneira implícita, estamos depositando no outro um nível de perfeição que o outro não tem. Porque, afinal de contas, como é que eu entendo, como é que nós entendemos, na verdade, nós como seres humanos, eu estou falando de modo geral, tá? Não estou falando de exceções, estou falando de modo geral. Como é que o ser humano entende essa felicidade? Como é que ele entende que o outro possa fazê-lo feliz? Quando, de fato, ele cumpre, né? O outro cumpre com todas as suas expectativas. E para isso acontecer, o que ele está esperando do outro é perfeição. Então, qualquer coisa de decepção que aconteça dentro desse relacionamento, ele já não vai estar feliz, porque ele se decepcionou. E num relacionamento, a decepção é algo que pode acontecer. É algo quase costumeiro de acontecer. Quando você espera que a pessoa faça uma coisa, ela faz o contrário. Você se frustrou nas suas expectativas. E logo, essa pessoa não é capaz de te fazer feliz, porque ela não consegue atender todas as tuas expectativas. Especialmente essa expectativa da perfeição. Então essa frase, vem me fazer feliz porque eu te amo, essa frase ela não existe. Isso é impossível. E aí eu vou falar duas coisas. A primeira é que a nossa fonte de felicidade, o único que pode nos fazer feliz é Deus. Porque Ele jamais irá nos frustrar, ele jamais irá não atender às nossas expectativas. E quando eu digo ele não vai nos frustrar e não vai deixar de atender às nossas expectativas, não é que ele vai fazer tudo que a gente quer, não, mas no sentido de perfeição. Não há nada de perfeição que Deus não possa atender como expectativa que eu tenha, né? É óbvio que aquilo que eu quero e que não seja bom ou seja pecaminoso, isso vai ser frustrado em mim, porque Deus não vai me levar ou atender às minhas necessidades pecaminosas. Mas no que diz respeito à bondade, no que diz respeito a suprir necessidades que são boas para mim, só Deus pode fazer isso de maneira perfeita. E, portanto, a única maneira de ser feliz, ou o único capaz de nos fazer feliz, é Ele. Porque Ele não tem como falhar.
Ok? Então, só Deus pode nos fazer feliz. E a outra coisa que eu queria falar aqui é que essa frase dá a intenção, a ideia de que a gente só vai amar uma pessoa com a intenção de que ela nos faça feliz. Então, por que é que a gente entra num relacionamento? Para amar alguém. O amor, ele é altruísta. Então eu não posso de maneira nenhuma amar por esperar alguma coisa em troca. Eu sei que a nossa mente humana, ela trabalha assim, não é? Eu sei que a nossa mente humana, ela trabalha da seguinte maneira: eu vou amar se a pessoa merecer, ou eu vou amar se a pessoa puder me dar alguma coisa em troca. Mas se pararmos para pensar um pouco, Deus nos amou e Ele nos amou antes de esperar alguma coisa em troca. Ele não nos ama porque nós temos algo para oferecer, é isso que eu quero dizer. É claro que Deus espera que a gente sirva a Ele, é claro que Deus espera que a gente possa ser bons filhos, bons servos para Ele, claro. Eu só estou dizendo que Deus não fez isso olhando ou já vislumbrando essa expectativa de retorno. Deus simplesmente nos amou. E é dessa maneira que nós devemos nos relacionar, amando as pessoas. E, obviamente, esse amor, ele tende a ser recíproco, né? Mas se eu já entro nesse relacionamento amando para que a outra parte me faça feliz, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Então, essa é a primeira frase, né, que ele diz e que está totalmente equivocada, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Não é possível, só Deus pode fazer o ser humano feliz. E a segunda frase que ele diz, que eu gostaria que nós pudéssemos conversar aqui e meditar nela, é o seguinte: é justamente o refrão, né, quando ele diz: só sei viver se for por você. Então, quando esse relacionamento ele se torna dessa natureza, ou seja, a outra parte passa a ser a razão da minha existência, a razão da minha vida, eu estou colocando e depositando nessa pessoa uma função ou uma expectativa ou até mesmo um modelo que eu só posso conseguir ver em Deus, ou melhor, que eu só deveria ver em Deus. E quando eu coloco essa expectativa com essa magnitude no outro, ou seja, eu só sei viver se for por você, você está colocando nele uma carga, um peso que essa pessoa não consegue carregar. Olha, você está carregando nos seus ombros o peso de fazer com que a outra pessoa viva. Isso é algo muito ruim para a própria pessoa que você está depositando esse tipo de fardo, né? Esse tipo de responsabilidade. Eu só sei viver se for por você. Não, eu só sei viver se for por Deus, né? A outra pessoa não. É por isso que tem uma frase que hoje, principalmente os jovens casais gostam muito de usar, né? Quando eles vão tratar um ao outro, quando eles chamam de vida, né? Não, vida, oi, vida. Você está dizendo que a outra pessoa é sua vida? Então, se ela morrer, você morre também? E esse nível de depositar expectativa no outro é algo que só deveria ser depositado em Deus. Porque em Deus, sim, eu só posso viver se for por Ele. Em Deus, sim, eu não consigo viver se não for por Ele. Em Deus, sim, se Ele não existisse, eu também não existiria. Porque isso é o que a Escritura nos ensina, né? A nossa existência é uma coexistência, ou seja, nós só existimos nele. Então, quando nós colocamos esses níveis de expectativa no outro, ou seja, a responsabilidade de nos fazer feliz e a responsabilidade de nos fazer viver, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque a outra pessoa jamais irá conseguir suprir essas expectativas. Então os relacionamentos eles tendem ou estão sendo frustrados porque as expectativas as quais elas têm depositado no outro são expectativas impossíveis de alcançar. A felicidade não dá para se alcançar na outra pessoa. Não é possível viver a partir da outra pessoa. Só tem um
o qual nós devemos depositar essas expectativas. Só tem um onde nós devemos buscar a nossa felicidade. Só tem um onde a nossa vida está depositada e guardada. E esse alguém é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que a nossa felicidade está, é nele que a nossa vida está protegida. Não nos nossos relacionamentos, né? A nossa vida não está em nossos relacionamentos. Na verdade, o nosso relacionamento, ele deveria expressar o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu vivo com o meu Senhor e o meu Deus devem ser expressados, demonstrados, refletidos no meu relacionamento. A maneira como ele me ama deveria ser a maneira como eu amo o meu cônjuge e vice-versa. Então, essas duas frases vêm me fazer feliz porque eu te amo. E essa outra frase, só sei viver se for por você, são frases de uma expectativa impossível de alcançar no outro, na outra pessoa com quem você está se relacionando. Você quer realmente viver uma relação que seja saudável? Então, coloque e deposite sua felicidade em Deus. Coloque e deposite a sua vida em Deus. E deixe que esse relacionamento seu com Deus reflita, espelhe e seja demonstrado no seu relacionamento com o seu cônjuge. E só assim, de fato e de verdade, você estará feliz e vivo. Não porque você se relaciona com uma pessoa, mas porque o seu relacionamento com Deus é saudável e é demonstrado no seu relacionamento com o outro. Então, não busque a felicidade, não busque a vida no seu relacionamento. Busque sua felicidade, busque a sua vida em Deus. E naturalmente, essa felicidade que você encontra em Deus, essa vida que você encontra em Deus, ela vai ser compartilhada e refletida e demonstrada no seu relacionamento. Eu espero que você tenha gostado, espero que você possa ter acompanhado aqui até esse momento. E se você ficou até o final, você vai comentar aqui embaixo o seguinte: felicidade e vida só se encontra em Deus. Você ficou até esse ponto, você vai comentar isso aqui embaixo. Felicidade e vida nós só encontramos em Deus. Então, eu espero que você tenha gostado, né? Compartilhe esse vídeo como eu pedi, curta, comente, se inscreva, faça tudo que você tem que fazer aí e vamos, obviamente, continuar falando sobre Deus. Até o próximo vídeo. Até lá.